Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje vamos falar de um assunto que é eleições na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de São Bernardo. E para falar sobre esse tema, trouxemos aqui na redação do Repórter Diário, Vivian Gregory. Vivian, obrigado por ter vindo aqui à nossa redação. Obrigado, Ayrton. É um prazer estar aqui com você e com os nossos internautas. Fico muito honrada de poder trazer um pouco das minhas ideias e um pouco de esclarecimento com relação ao que eu pretendo fazer. Primeiro, até para o nosso internauta, Vivian, por que você é pré-candidata à OAB de São Bernardo? Olha, Ayrton, eu acho que a OAB de São Bernardo ela está precisando de uma renovação, ela está precisando de um trabalho sério, de algo novo, algo diferente de tudo que a gente tem visto nos últimos anos. Então, eu acredito, até por conta de não ter qualquer tipo de envolvimento em chapas anteriores, né, no sentido de ter sido diretora ou ter composto alguma chapa anteriormente, eu tenho condições de iniciar um trabalho, digamos assim, isenta de qualquer tipo de ranço, de mágoa. Eu quero trabalhar e eu quero que a advocacia volte a trabalhar e a ser aquela classe guerreira e importante como é. O Uriel esteve aqui na nossa redação e disse que te apoia. Qual é a importância do apoio do Uriel nesta eleição? Frente que já houve uma batalha jurídica entre o Uriel e o Leandro Pittino, que é o atual presidente. Eu olho as coisas da seguinte forma. Nós, daqui para frente, nós temos que olhar para frente, temos que falar de futuro, temos que falar de uma gestão, de um choque de gestão na OAB, de uma administração nova, com novas ideias. Esquecer o passado, eu acho que o passado tem que servir de exemplo para que os novos não cometam mais os mesmos erros. Não querendo dizer que o Leandro é culpado ou que o Uriel é culpado, eu acho que todos os dois foram prejudicados com esse embate. Todos os dois acabaram não conseguindo gerir a OAB e a OAB e a Advocacia de São Bernardo parou por 3 anos. Isso é muito lamentável. Quanto ao apoio do Uriel, eu gosto do Uriel como pessoa. Eu comecei a trabalhar dentro da OAB em comissões, eu fui coordenadora da ESA nas 2 gestões que o Uriel, né, gestão e meia, né, que o Uriel esteve na OAB. Porque acredito nele como pessoa, acredito nele na intenção de trabalho, acredito que ele sempre deu o melhor dele por aquela casa, né? Se talvez algumas pessoas achem que ficou aquém ou não, uma coisa é fato, ele sempre foi presidente de coração e isso é uma coisa que sempre me motivou muito, né? E eu quero verdadeiramente lutar pelos advogados. Além do que é uma pessoa que já foi presidente, já foi vice-presidente, não dá para dizer que ele não é alguém experiente. Tá. Né? Outro pré-candidato que esteve aqui em nosso estúdio foi Cláudio Morales. Ele fez alguns questionamentos da gestão tanto do Leandro como do Uriel e, ao mesmo tempo, ele disse que queria fazer uma chapa única, um chapão. Ele conversou com você sobre isso já ou não? E você se dispõe a conversar sobre essa questão de ter uma chapa única? Olha, eu entendo que não há óbice nenhum de se aglutinarmos, né, a advocacia se aglutinar em torno daquilo que é maior para o advogado, que é a sua instituição. Eu absolutamente não tenho nada contra o Davanzo, o Morales ou qualquer outro pré-candidato que venha se manifestar nesse sentido, porque por enquanto são as 2 pessoas que eu sei que se manifestaram nesse sentido. Não tenho qualquer óbice, eu acho que seja eles ou outros, se quiserem sentar para conversar, para trabalhar em prol da advocacia, em prol de algo novo, esquece o passado. Esquece que existiu problema na eleição, vamos sentar abertos, sem problema nenhum. Você disse que a OAB está parada. Quais são as suas primeiras ações caso eleita presidente? Olha, como eu disse no início, eu
acredito e olho para a advocacia de uma forma mais, digamos assim, empresarial, que não me entendam mal, por favor. Eu acho que está na hora do advogado olhar para a advocacia realmente como uma empresa prestadora de serviço. Tá? E todo grupo de empresas, né, de trabalhadores, ela tem um representante de classe. No nosso caso é a OAB. Eu acho e acredito que a OAB pode ser uma FEBRABAN, por que não? No sentido de gestão, no sentido de administração, no sentido de pensar a advocacia. O advogado precisa de duas coisas. Ele precisa de uma prerrogativa forte que o defenda, para que ele tenha sossego para trabalhar no dia a dia, e ele precisa de uma abertura de mercado. O que é prerrogativa? Até porque o nosso internauta possa entender. As prerrogativas do advogado é que a entidade dele, a OAB, defenda o direito dele trabalhar e as condições dele de trabalho. Das mais simples. O advogado ele tem dificuldade, quando ele chega no fórum, da portaria até a sala de audiência. Então, imagina você, internauta, não sei, você é cozinheira. Você chega para cozinhar, só que você chega na cozinha e não tem faca, não tem cebola, não tem panela, como é que você vai fazer comida, né? É uma metáfora talvez simples, mas para que todos possam entender, é o que acontece com o advogado. Ele chega no fórum, ele não tem condições de sentar para trabalhar, porque ele é maltratado pelo juiz, ele é maltratado pelo cartorário, ele circula dentro do fórum, onde deveria ser a casa dele, como se as pessoas recebem um advogado como se fosse um favor. Não pode ser assim. O advogado tem que ser digno, tem que ser respeitado. Como toda e qualquer profissão tem esse respeito, o advogado tem que ser respeitado. E a atual comissão de prerrogativas da OAB de São Bernardo não está atuando desta forma, na defesa do advogado? Eu acredito que, não é que ela não atua, mas ela pode ter uma atuação mais firme. Eu acho que nós precisamos trabalhar, inclusive, a questão da aproximação e da educação do próprio judiciário com relação ao advogado. Existe uma certa inimizade entre, é como se fôssemos inimigos, o juiz e os cartorários de um lado, os advogados do outro. Gente, não é assim. Até pela lei, pela Constituição, somos iguais. O juiz, o promotor e o advogado é um tripé. Sem nenhum desses pés, o banquinho cai. O advogado, em qualquer lugar do mundo que você for, ele é mais bem respeitado, mais bem recebido e muito mais respeitado que um juiz, por exemplo. Só no nosso país que há essa inversão de valores. Advogado é lixo e juiz é Deus. Não é assim, não pode ser assim. Então você vai atuar nesse sentido de melhorar essa relação? Tem que melhorar essa relação. E a gente tem que melhorar como? Vamos fazer uma política educacional, vamos aproximar o juiz e os cartorários para mostrar que não somos inimigos e não somos um bando de imbecil. 2, se eles não entenderem isso e não respeitarem isso, então vamos reclamar no CNJ, vamos reclamar no Tribunal de Justiça, vamos buscar fazer os advogados serem respeitados. E aí uma questão de instituição da OAB versus instituição do judiciário. As instituições têm que se entender, sim, e o judiciário tem que respeitar a OAB, sim. Vivian, hoje na OAB, frente ao que você até mostrou antes aqui da entrevista, tem 20 comissões. Essas 20 comissões estão atuando de acordo com o interesse do advogado? Ou precisa ter mais comissões? Olha, as comissões elas estão com um trabalho, digamos assim, bem vagaroso, né? Não estão completamente paradas, é claro, mas eu acho que, como eu disse da prerrogativa, elas podem trabalhar mais. As comissões elas têm uma importância muito grande na interface entre o advogado e a sociedade civil, que é uma coisa que eu não vejo São Bernardo trabalhar. Como a gente vê, os grandes acontecimentos desse país, vou dar um exemplo, por exemplo, o impeachment do Collor, quem estava lá na frente liderando era o nosso presidente da OAB, com o processo de impeachment debaixo do braço. Cadê a OAB de São Bernardo? Para lutar pelas questões, eu não estou falando questão, ninguém aqui está querendo derrubar prefeito, ou está contra prefeito, ou a favor de vereador, a questão não é essa, eu estou falando de sociedade civil. A sociedade civil sempre teve a OAB como guardiã dela, hoje não tem.
E tem uma série de outros trabalhos que a gente pode fazer. Qual uma comissão que você valorizaria? Olha, uma comissão que eu acho importante, que o advogado, na realidade, vai servir muito para ele, seria uma comissão, por exemplo, de orçamento e contas. Tá? Nós temos um orçamento restrito na OAB de São Bernardo, mas então vamos fazer um orçamento participativo. Quero os advogados sentados lá, quais são as prioridades, aonde a gente vai aplicar o dinheiro da gente, onde é que não vai, como é que nós vamos crescer, aonde nós vamos crescer. Uma outra comissão extremamente importante que eu acho que precisamos criar é uma comissão de informação. Nós estamos aí com a nova lei de informação. A transparência, está dizendo. Não vai demorar muito, vão vir na OAB bater na porta. Olha, quero tal informação, quero tal estatística. A OAB precisa se preparar, ela precisa montar isso, né? Então, essa comissão é importantíssima, tem que ser criada para ontem. Né? Porque vão bater na porta da OAB, a OAB não vai responder, vão falar assim, olha, tá vendo como eles são? Né? A informação deles, eles não prestam. Então, nós temos que nos organizar, sim, fazer essa comissão. Uma comissão da era digital, gente, é um mercado que está aí. Nós não temos ainda uma legislação muito bem feita, nós temos coisas esparsas. Que tal a OAB de São Bernardo montar uma comissão da era digital, fazer um projeto de lei, apresentar um projeto de lei, fazer a diferença, não só nesse sentido, mas quantas empresas de informação e tecnologia, nós temos centrais de atendimento em São Bernardo gigantescas. Se o advogado, principalmente o jovem advogado, se qualificar e tiver um conhecimento grande disso, ele vai ter um monte de cliente. Isso é um mercado enorme que tem pela frente. E tantas outras coisas que dá para fazer de interface com comissões, sociedade, as comissões em prol do próprio advogado, as comissões em prol da entidade, da instituição e da imagem da OAB, são extremamente importantes. Vivian, outro assunto, até você falou da questão da comissão de orçamento, até para ajudar na questão das receitas. Uma das coisas que todos os candidatos falam, e até os presidentes, é a questão da autonomia financeira da entidade. E a busca desse recurso, às vezes, depende da criatividade de quem está lá no posto. O que você pretende, caso eleita presidente da Ordem, como buscar novas receitas? Quais são as suas propostas nesse sentido? Olha, uma das coisas que dava uma receita razoável para a OAB de São Bernardo, que foi desativada, é a revista da nossa subseção, trazia uma renda boa para São Bernardo. Eu penso que São Bernardo poderia montar um tribunal de mediação e arbitragem para atendimento das indústrias da região. Isso pode dar um bom rendimento para a entidade. E algumas outras ideias que a gente tem de montar essa interface com o empresariado. Podemos começar a pensar em cursos. A OAB, num primeiro momento, ela é a casa do advogado, ela tem que qualificar o advogado. Só que o advogado qualificado e sem mercado de trabalho não resolve. Nós podemos pensar, por exemplo, em cursos, em acontecimentos que atendam não só o advogado, mas, de repente, convidar o empresário também para assistir essa palestra. A hora que ele vê um advogado qualificado da região dando uma palestra e os comentários dos demais advogados no cafezinho, porque os negócios saem no cafezinho, é na festa, se a gente trouxer um empresário para perto do nosso advogado, ele vai perceber que é um profissional extremamente qualificado, que ele não precisa ir para São Paulo, pagar mais caro para ter um profissional tão bom quanto. Você tem um instituto voltado à cidadania. Você vai ter um trabalho especial nesse sentido, formar o cidadão? A OAB, uma dos motes, vamos dizer, da OAB é justamente a formação e informação da cidadania. Essa interface da sociedade civil com a OAB é um dos pilares da própria OAB. Ela sempre teve essa questão de atender às necessidades do advogado, vigiar e proteger a categoria, mas também de formação e informação de cidadania, que infelizmente está um pouco abandonado atualmente. Por exemplo, uma coisa que é extremamente interessante, que à época, o meu filho agora está grande já, mas na época, quando pequenininho, a OAB vai à escola. Você trabalhar com a criança, a formação, informação de cidadania. Nós estamos em época eleitoral.
Nós precisamos fazer o nosso cidadão parar e pensar o que você vai fazer do seu voto. Você vai jogar no lixo ou você vai votar com consciência? Porque depois não adianta reclamar que nossos políticos são corruptos. Porque a gente percebe que o cara é corrupto, ele rouba, ele não chega a ser caçado porque ele abre mão do cargo dele, mas na próxima eleição ele se candidata e todo mundo vai lá e vota de novo. Quer dizer, é insano isso. Essa pessoa jamais devia poder se reeleger com voto novamente. Vivian, você tem não só as eleições para seccionais de toda a cidade, né? De São Bernardo é o teu caso. Para a seccional São Paulo, você apoia quem? Para a seccional de São Paulo, eu estou apoiando o Marcos da Costa, que é o vice do Durso, que atualmente está interinamente, né? Porque o Durso está se lançando candidato pelo menos é pré-candidato a prefeito de São Paulo. Certo. O fato de você ser mulher, isso ajuda dentro desse processo, talvez até a questão de uma terceira via em todo esse imbróglio, hein? Eu acho que sim, eu acho que o fato de eu ser mulher tem algumas vantagens, né? Primeiro que tira o foco um pouco dessa coisa de Leandro versus Uriel, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que vem fora disso. A mulher sempre é um indivíduo que ele é mais amadurecido que o homem, sempre foi, isso é engraçado. Então, a gente vê as coisas de uma forma diferente, a gente olha para as coisas com um olhar mais maternal. A mulher sempre foi mais multifacetada. Uma mulher, normalmente, ela faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Os homens são engraçados, eles costumam focar e eles fazem uma coisa de cada vez, né? Não que mulher seja melhor que o homem. Hoje tem uma comissão da mulher. É isso, né? A mulher isso, advogada, é recente, né? Da mulher advogada. É algo que eu reclamava. Eu falava, gente, não tem comissão da mulher, isso é um absurdo. Você pretende dar uma revitalizada nessa comissão? Eu acho que precisa, sim. A mulher, ela tem que se mostrar atuante. Uma coisa que eu acho muito importante com relação à mulher, e que às vezes as mulheres não me entendem muito bem quando eu digo isso, a mulher é quem cria o homem, né? Então, se o homem ele é mal formado, mal educado ou preconceituoso, a culpa é da própria mulher que foi a mãe dele. Então, eu acho que a mulher ela tem uma responsabilidade muito grande, uma influência muito grande. Tá ok. Cara internauta, hoje recebemos em nossa redação Vivian Gregory, pré-candidata da UAB de São Bernardo. Lógico que nosso espaço aqui está aberto para outros pré-candidatos e quem sabe, Vivian, até uma questão de um debate entre os pré-candidatos ou candidatos. Boa sorte na sua empreitada e obrigado por ter vindo aqui na redação. Obrigada, Ayrton. Cara internauta, se quiser ver mais informações sobre esta matéria ou outros vídeos, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.